o download do vídeo, certo? Só vão conseguir assistir o vídeo na internet, no Drive. Clica no vídeo e assiste pela internet. Mas baixar para o computador não vai mais ser possível, tá certo? Pelo menos essas foram as 3 informações que assim passou para a gente no e-mail. Eu, particularmente, vou ter um problema maior com a minha turma da tarde, porque ela tem mais de 100 pessoas. Tem 111. Então, eu ainda estou resolvendo o que é que vai ser feito. Na sexta-feira, a gente vai ter uma reunião com a coordenação. A turma de vocês, como é menor, são só 60, não vai ter esse problema do tamanho. O único inconveniente, por enquanto, é esse da questão da gravação, que só vai ficar disponível por 30 dias, tá certo? Hoje, na turma da tarde, um aluno me falou que, além dessas mudanças que eu relatei, o Google também só vai permitir que as reuniões elas tenham duração de, no máximo, 60 minutos. Essa informação dos 60 minutos, oficialmente, ainda não foi passada para a gente, nem pela Sinfo, nem pela direção. Então, eu ainda não posso confirmar para vocês. E se Professor, realmente for isso, pois eu não. acho, eu acho que essa questão de ser 1 hora é para quem não tem o Google Meet institucional. No caso da UFRN, como deve ter algum acordo com eles, não sei, deve ser liberado. Sim. Eu espero que sim. Até porque não ficou claro se seriam 60 minutos por reunião ou se seria 60 minutos por dia, conforme eu li em outro site. Se for 60 minutos por dia, aí realmente a coisa complicou muito para todo mundo, porque se tiver 2 professores usando o Meet, você só vai conseguir assistir uma das aulas. Então, eu espero, como você falou, que devido ao convênio da universidade e essa questão do e-mail institucional, pelo menos para a gente, essa questão da limitação do tempo, ela não funciona, certo? Pelo menos é isso que a Sinfo passou para a gente. Mas como as coisas mudam da noite para o dia, porque no início do semestre também falou que a gente não seria afetado por essa mudança do dia 1º de outubro, né? E agora acabou que a gente foi afetado, sim. Tá certo? Então, só acho que respondeu aí sua pergunta. Sim, ainda bem que, pelo menos, tipo, por essa questão da gravação, não é nem atinge tanto, porque as unidades nem chegam a durar um mês, né, mais ou menos. Então, você Exatamente. só vai assistir as aulas para a prova, passou a prova, tá normal. Assim, dos males o menor, né? Agora a turma da tarde realmente tá complicado o que é que vai ser feito lá. Eu fiz um Aí, pronto. teste hoje com ele e eu consegui abrir 2 janelas do Meet. E aí entrou metade numa janela, metade na outra reunião, e eu fiz a transmissão e aparentemente funcionou para todo mundo. Então, seria uma alternativa, mas eu não sei também se quando começar isso aí, eles vão limitar, por exemplo, por IP. A gente só vai descobrir quando começar. Eu fiquei preocupado porque a professora, eu acho que ela entendeu errado mesmo, sabe? Ela disse que não ia ser mais nem capaz de gravar nada. Não ia ter nem mais nem Quem foi opção. Quem Foi foi que passou Edna, a informação? Edna? professora Certo. Edna. Aí eu disse, professora, eu acho que isso aí vai acontecer para quem não tem e-mail institucional, mas no caso da senhora, eu acho que vai poder gravar sim. Certo. Alice, só respondendo aí, eu estava falando a respeito das mudanças que vai ter no Google Meet a partir do dia 1º de outubro, certo? Que são basicamente 3 grandes mudanças. A limitação de 100 alunos por turma, a gravação vai ficar disponível por apenas 30 dias no Drive, e vocês não vão mais conseguir fazer o download do vídeo, apenas assistir o vídeo. Vocês que eu digo, nem vocês como aluno, nem eu como professor. Eu não vou conseguir baixar o vídeo no meu Drive, eu apenas consigo assistir. Tá certo? É isso que eu estava falando. Alisson, eu não lembro realmente se Edna ficou até o final da reunião, na segunda-feira, que foi uma reunião bem extensa. E esse assunto foi o último que foi discutido. Inclusive, foi tanta polêmica no dia que acabou sendo marcada outra reunião para sexta-feira. Aí eu espero que nessa sexta eles consigam esclarecer melhor isso para a gente. Tá certo? Então eu vou
iniciar a apresentação aqui, para a gente fazer os exemplos, e aí no final a gente volta a comentar sobre a prova. Certo? Então, Gabriel, essa história de mudar a turma foi sugerido também, né? O problema é que a turma aqui é dividida, né? É metade minha e metade Daniel. Se fosse a turma toda minha, já estaria resolvido. E tem a questão da disponibilidade também, né? Mas é uma alternativa, né? Tá tudo em aberto, não tá nada definido ainda não. Vamos lá. Renan, é só a mudança que vai ter na plataforma do Google Meet a partir do dia 1º de outubro, tá certo? O que vai afetar a gente somente é a questão da gravação, que só vai ficar disponível por, no máximo, 30 dias no Google Drive, e vocês não vão mais conseguir baixar o vídeo, vão conseguir apenas assistir o vídeo pela internet, certo? Uma coisa também que foi perguntada e ninguém sabe responder, o que é que vai acontecer com as gravações que foram feitas antes do dia 1º de outubro? A gente não sabe. Se elas vão desaparecer, se vai poder baixar, se não vai, não sabe. Então, na dúvida, quem quiser baixar, baixe antes do dia 1º de outubro, até o dia 30. Certo? Vamos lá, vou começar a apresentação. Tá aparecendo aí a tela, né? Bom, o exemplo 9, a gente resolveu o exemplo 8, foi um exemplo plano, e pulamos para o 10, certo? Vamos fazer o 8 aqui. Apesar de ser uma figura que aparentemente assusta por estar em 3 dimensões, pessoal, vejam que o que é pedido aí é o mesmo que foi pedido no exemplo 8, que é reduzir para o sistema formado por apenas uma única força e um único momento aplicado ali no ponto A, certo? Então, vamos lá para o pente. O que é que eu fiz aqui? Mais uma vez, repeti aqui o problema e coloquei 2 sistemas, certo? Um sistema que vai ser o sistema que eu vou chamar de forças e o outro sistema que eu vou chamar de momentos, em que a gente vai fazer a marcação neles dos valores de força e dos valores de momento quando a gente deslocar cada um deles para cima do ponto A. Certo? Então, vamos ver aqui no problema o que é que a gente tem em termos de carregamento. Se vocês olharem bem, a gente tem aqui, ó, uma força de 120 newtons que está atuando paralela ao eixo X no sentido positivo dela. Uma outra força de 180 newtons que atua ao longo do eixo Y no sentido negativo dela. E nesse caso está exatamente em cima do eixo Y. Existe aqui uma terceira força de 100 newtons aplicado paralelo ao eixo Z. Aí a gente tem aqui, ó, um momento concentrado, e esse momento ele está representado aqui por um vetor curvo. Vejam, como eu disse a vocês anteriormente, que quando a gente tem problemas no espaço, a melhor maneira de representar o momento não é com vetor curvo, é com vetor de seta dupla, certo? Então, se vocês aplicarem a regra da mão direita, da maneira como esse vetor curvo está aparecendo aí, os 4 dedos estão no sentido do giro, né? Então, repare que o polegar da mão direita estaria apontando no sentido positivo do eixo Z. Então, esse momento de 50 Nm, a partir de um vetor de seta dupla, ele estaria representado da seguinte maneira. Como eu estou fazendo aqui agora. Certo? Sentido positivo do eixo Z. E existe aqui, ó, um par de forças que tem o mesmo valor, que é o de 160 newtons. Esse par de forças, ele tem a mesma direção, tem sentidos contrários e está aplicado em pontos diferentes.
Logo, isso aí configura o quê? Configura um binário. Se é um binário, a gente pode substituir esse par de forças por um único momento concentrado. Lembra disso? Então, é isso que vai ser feito na hora de trabalhar com essas forças de 160 newtons. Certo? Como é que a gente procede? A primeira coisa a fazer é levar uma força de cada vez lá para cima do ponto A. Certo? Então, vamos começar levando a força de 180. E, na verdade, eu não vou levar nada porque ela já está lá, né? Vejam que a força de 180 ela já está aplicada em cima do ponto A. Então, eu vou transportar ela para cá e vou escrever vetorialmente ela como sendo uma força F1, cujo valor dela, de forma vetorial, vale menos 180 J. E a unidade, newtons. Por que menos 180? Porque ela está aplicada no sentido negativo do eixo Y. E J, porque é o vetor unitário associado ao meu eixo Y. Tá certo? Como a força de 180 estava aplicada em cima do eixo Y e já estava posicionada em cima do ponto A, eu não preciso me preocupar com o momento dessa força em relação ao ponto A, porque ele simplesmente não vai existir. Né? Ele não já está aplicado lá no ponto A, então eu não vou fazer nenhuma marcação no meu sistema de momentos. Tá certo? Vamos levar agora uma segunda força. Vamos pegar a força de 120, que está aplicada lá no topo. E vamos deslocar ela lá para cima do ponto A. Vejam que a reta suporte dessa força de 120 estaria por aqui, né? Então, ao deslocar ela para cima do ponto A gente vai estar necessariamente tirando ela de cima da reta suporte, né? Então, ela vai para um momento. O momento que essa força de 120 provoca em relação ao ponto A, pela regra da mão direita, vocês colocarem os 4 dedos no sentido de aplicação da força e girarem ele em relação ao ponto A, vocês vão reparar que o polegar da mão direita de vocês vai estar apontando para onde? Sentido positivo do eixo Y. Exatamente. Isso, eixo Y e com o sentido positivo. Certo? O polegar da mão direita estaria apontando o sentido positivo do eixo Y. Tá certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, no esquema de momentos, ou no sistema de momentos, o primeiro momento que atua lá, eu vou chamar esse momento de M2, já que ele foi provocado por uma força F2, que é a força de 120, e já a gente calcula o valor dele, tá certo? Marcando aqui vetorialmente a força F2 de 120. Vocês concordam que a representação vetorial dessa força seria mais 120 e a unidade em newtons? Por que positivo? Porque está apontando no sentido positivo do eixo X. E o vetor unitário associado ao eixo X é o vetor unitário I. Tá certo? Então, vetorialmente, eu teria aí mais 120 I. E em relação ao momento, o momento que essa força de 120 provoca em relação ao ponto A, vocês concordam que vai ser o produto da força de 120 vezes a menor distância da reta suporte ao ponto A, que é o chamado braço de alavanca, e que nesse problema vale quanto? 250 milímetros, ou 0,25 metros. E como ele vai estar apontando no sentido positivo do eixo Y, esse momento M2, ele passa a ser representado vetorialmente da seguinte forma. Ele é o produto da força de 120 newtons vezes 0,25 metros. De maneira vetorial, eu posso escrever que esse momento M2 ele vale mais 30 J, porque está alinhado com o eixo Y, e a unidade
de momento, Newton vezes metro. Ficou claro? Alguma dúvida, pessoal, na representação dessas duas forças iniciais e desse único momento, M2, que por enquanto vale 30 Newton metro, no sentido positivo do eixo Y? Tranquilo, né? Exatamente, Guilherme. 120 vezes 250. Aí eu transformei o 250 milímetros para metro, para a resposta ficar em Newton metro. Certo? Beleza. Vamos lá, então, agora para a segunda força, terceira força. Vou pegar agora, pessoal, a terceira força, que é a força de 100 newtons. E vou deslocar ela para cima do ponto A. Quando a gente levar ela para cima do ponto A, vejam que eu vou, mais uma vez, estar retirando ela de cima da sua reta suporte. Então, ela vai provocar um momento em relação ao ponto A. O momento que essa força de 100 newtons provoca em relação ao ponto A, usando a regra da mão direita, vai rotacionar em torno de qual eixo? Y. Y também. No sentido positivo ou negativo? Sentido positivo do eixo Y. Certo? Mais uma vez, ó, a regra da mão direita, os 4 dedos no sentido da força, para baixo. Na hora que você virar a palma da mão para cima do ponto A, veja que o polegar da mão direita aponta no sentido positivo do eixo Y. Então, a gente vai ter aqui o surgimento de um momento M3. Vou fazer o M3 aqui em verde, certo? E aí eu tenho a indicação do momento M3. Já a gente calcula o valor dele. Representação vetorial de F3. Veja que a força de 100 está apontando no sentido negativo do eixo Z, né? Então, eu vou ter aqui a representação vetorial de F3 como sendo menos 100 vetor unitário K, porque é ao longo do eixo Z, newtons. E o momento M3? M3 vai ser obtido a partir do produto da força de 100 newtons vezes o braço de alavanca dessa força até o ponto A, que vale 300 milímetros, ou 0,3 metros. Aponta no sentido positivo do M3. Então, o valor de M3 seria 100 newtons vezes 0,30 metros, que vai me resultar em mais 30 J Newton metro. Coincidindo de dar o mesmo valor de 30 e está apontando no sentido positivo do eixo Y, por isso que ele é mais J. Certo? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida em relação ao momento? M3? Não, né? Beleza. Pois bem, próximo passo. A gente tem as duas forças de 160 e tem um momento concentrado aqui, ó, de 50 Nm. Então, vamos primeiro trabalhar com o momento. Pessoal, o que é que vai acontecer na hora que eu deslocar esse momento aqui, que está aplicado lá no topo, para cima do ponto A? O que é que vai acontecer com esse valor de momento? A representação vetorial, a seta continua apontando no mesmo sentido. Então, eu vou ter aqui um momento cujo valor dele a gente já tem, que é os 50 Nm. E o que é que vai acontecer com esse valor? Quando eu tiro ele aqui de cima e levo ele lá para baixo. Esse valor ele se altera, ele vai continuar, ou ele vai permanecer o mesmo? Ele vai continuar o mesmo, exatamente. Tá certo? Agora, vejam que eu estou deslocando esse momento ao longo da sua reta suporte, né?
se por acaso eu estivesse retirando esse momento de cima da reta suporte, o que é que iria acontecer com o valor dele? Não ia ser Também ia alterado. continuar igual, né? Porque quando move o momento, ele Exatamente, muda vai igual. Né? O momento não muda de valor, exatamente. Ele permanece com o mesmo valor. Certo? Boa. Então, vamos lá marcar ele vetorialmente. Vetorialmente, esse momento aqui, eu vou chamar ele de M1, tá certo? Já que a gente começou aqui com M2 e M3, que foi ocasionado por F2 e F3, e ele não tem cálculo nenhum, né? É simplesmente escrever o valor da força, ou melhor, o valor do vetor momento, que está apontando no sentido positivo do eixo Z, então é mais 50 K Newton-metro. Certo? Perfeito. Resta agora, pessoal, a gente levar para cima do ponto A aquele binário, que é o binário da força de 160 newtons. Certo? O que é que a gente pode fazer com essas duas forças de 160, pessoal? Existem dois caminhos. Ou eu posso levar cada uma das duas forças de 160 para cima do ponto A. Só que para fazer isso, ou eu vou ter que decompor a força de 160 e trabalhar com a matriz para poder calcular esse momento. Ou então, qual é a outra alternativa, pessoal? Como é que a gente substitui um binário por um momento concentrado? Pegar a força e multiplica pela distância entre elas. Isso. Eu posso deixar, ou melhor, eu posso, na hora de fazer a substituição, levar uma força para cima da outra. E aí, na hora que eu faço isso, eu tenho duas forças que têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários, e estão aplicadas no mesmo ponto, né? Então, essas forças vão se anular. Vejam, então, que nenhuma dessas duas forças de 160, elas vão aparecer no ponto A. O que vai aparecer no ponto A é apenas a resultante do momento dessas duas forças. Pessoal, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Essas duas forças de 160, quando eu levar uma para cima da outra, elas vão provocar momento em torno de quais ou em torno de qual eixo? Do eixo Y? Isso, Matheus. Exatamente. Ela vai provocar só um momento em torno do eixo Y. Certo? Essa visualização é um pouco mais complicada de ser feita, tá? Aí eu vou fazer aqui com vocês no outro local. Veja só. Vocês conseguem, olhando para a figura, dizer se essas duas forças, esse par de força de 160 newtons, ele está contido em um plano. O plano, ele é paralelo ao plano formado por quais dos cartesianos x, y e z que a gente tem aí na figura? Entenderam a pergunta? X, né? Exatamente. Pela figura, dá para ver, porém, se a imagem tivesse com mal proporção, como faria, é verdade. Se for uma imagem mal feita, fica difícil para visualizar, certo? Mas veja só, o que acontece é o seguinte, pessoal. Deixa eu fazer uma figura aqui. Olha só. O plano XY está aqui. Desculpa, XZ. Certo? Eu vou pegar agora essa figura e vou trazer ela um pouquinho para frente. Ó, de maneira que ela contempla
exatamente a posição das duas forças de 120, certo? Então, essas duas forças de 160, 120 não, perdão, 160, elas estão contidas em um plano que é paralelo ao plano X e Z. Quando a gente tem um par de forças contido em um plano, essas forças elas só provocam momento em torno de quem? Em torno do eixo que é perpendicular a esse plano. O eixo que é perpendicular a esse plano é o eixo Y. Por quê? Porque ele é perpendicular ao plano formado pelos eixos X e Z, que é paralelo ao plano que contém essas duas forças. Então, realmente, ela só vai provocar um único momento, e esse momento está localizado em torno do eixo Y. Certo? Ficou claro, pessoal? Todo mundo consegue enxergar isso? Todos conseguem visualizar que ela está contida em um plano paralelo a XY? Jóia. Então, vamos voltar lá para a figura. Pessoal, se eu pegar essa força aqui, ó, de 160 e deslocar ela aqui para cima, o momento que essa força de 160 provoca em relação a outra força de 160, pela regra da mão direita, vai apontar no sentido positivo ou no sentido negativo do eixo Y? Positivo. Positivo. Então, eu vou ter aqui, mais uma vez, um outro momento. Eu vou chamar esse momento de M4. Certo? Momento M4. Desculpe. Esse momento M4, ele estaria aqui, né? Ó. Concorda? Que é o ponto de aplicação da segunda força para cima do qual eu levei a minha primeira força de 160. E aí, pessoal? Ele não pede para a gente levar todas as forças e momentos para cima do ponto A? O que é que vai acontecer se eu deslocar esse momento M4 para cima do ponto A? Esse valor vai ser alterado? Pode repetir? Não. O momento vai ser alterado? Ó, a pergunta foi: quando eu desloquei a força de 160, uma para cima da outra, o momento que eu vou gerar vai estar aplicado nessa extremidade, que é um momento de valor M4. Só que a questão não pede para a gente levar todo mundo para cima do ponto A. Se eu pego esse momento M4 aqui agora e desloco ele para cima do ponto A, o que é que vai acontecer com esse valor do M4? Ele vai se alterar ou vai permanecer o mesmo? Permanece o mesmo. Permanece o mesmo, exatamente. Pelo mesmo motivo, pela mesma razão que o momento M1 de 50 Nm permaneceu o mesmo, ele continua a mesma coisa, tá certo? Ele pode estar agindo em qualquer ponto da minha estrutura. Para calcular o valor do M4, pessoal, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Eu vou ter que simplesmente multiplicar a força de 160 newtons vezes qual distância? A distância entre as duas forças, que é uma distância de 150 milímetros mais 100 milímetros. Vai me resultar em 250 milímetros, ou 0,25 metros. Portanto, o meu momento de valor M4, ele vale mais... Professor, está me ouvindo? 160 newtons. Só um minutinho, eu já vejo lá no chat, certo? 160 newtons vezes 0,25 metros, o que vai me resultar em mais, porque está apontando no sentido positivo do eixo Y, 40J Newton metro. Certo? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu não entendi porque o M4 está contido em Y. Certo. O Oscar também não. Vamos lá. Não é que ele está contido em Y. Ele rotaciona em torno do eixo Y. Tá certo? E por que ele rotaciona em torno do eixo Y? Essas duas figuras aqui, ó. Veja que as duas forças de 160, elas estão contidas em um plano, e esse plano é o plano formado pelos eixos X e Z. Quando a gente tem um problema plano, certo? Como que a gente fez na aula passada?
Se a gente tem um problema plano e a gente calcula o momento, lembra que o vetor de seta dupla está perpendicular ao plano que a gente está considerando? É a mesma coisa. Se as duas forças de 160 estão contidas em um plano paralelo a XZ, o momento que elas provocam em relação a qualquer ponto vão estar agindo na direção perpendicular a esse plano. E como esse plano é paralelo a XZ, a reta perpendicular aos dois planos é a minha reta Y. Então, o momento tem que estar agindo em torno do eixo Y, que é onde vai estar apontando o polegar da sua mão direita, se você aplica a regra da mão direita. Tanto faz levar a força de 160 aqui de baixo para o ponto de cima, como pegar a força de 160 aqui de cima e trazer ela aqui para baixo. Pela regra da mão direita, se você fizer aí, você vai ver que o polegar da mão direita vai estar apontando no sentido positivo do eixo Y. Entendi, professor. Ficou claro. Obrigado. Certo? Claro, se não tivesse paralelo, precisaríamos decompor as forças do binário primeiro, para depois fazer o produto vetorial do vetor posição com o vetor momento. Se não tivesse paralelo, Flávio, você teria duas opções, certo? Uma das opções é o que você falou aí, é decompor ela e levar cada uma das componentes, tá certo? A outra opção é calcular o vetor posição e fazer pela matriz o momento de uma força em relação à outra. Só que para fazer esse vetor posição, você tem que ter as coordenadas do ponto de aplicação das duas forças. Aí é justamente nessa situação que vai entrar o valor desse ângulo aqui, ó, de 25 graus que foi dado no problema. E veja que a gente não utilizou ele. Por que a gente não utilizou? Porque esse binário aqui deu para identificar facilmente que ele só vai provocar um único momento em torno do eixo Y. Então, não precisei fazer o produto vetorial de uma força em relação a outro ponto. Não precisei das coordenadas. Tá certo? Mas sim, seria dessa maneira como você falou aí. Ok? Então, pessoal, vejam que com isso, a gente tem agora o sistema de forças finalizado e o sistema de momentos também finalizado. O que é que eu vou fazer agora? Escrever vetorialmente a resultante de cada um deles. A resultante das forças, vetorialmente falando, vai ser mais 120i menos 180j menos 100k. E a unidade dessa força resultante? Newtons. Se fosse pedido a norma dessa força resultante, aí o que é que a gente teria que fazer? Para calcular a norma dela, a gente tem que tirar a raiz quadrada de quem? Da soma dos quadrados de cada uma das componentes. Ou seja, 120 ao quadrado mais menos 180 ao quadrado mais menos 100 ao quadrado. Certo? Essa norma, pessoal, ela vai resultar em 120 vezes 120 mais menos 180 vezes menos 180 é a mesma coisa, né, que mais 180 vezes mais 180, né? Menos 100 vezes menos 100 é a mesma coisa que 100 vezes 100. Raiz desse valor aí, 238,3. Opa. 238,3 newtons. Certo? É o valor da força resultante que a gente obteve aqui
calculando a norma desse vetor. Para o momento resultante, mesmo esquema. Vou somar M1, M2, M3 e M4. Vetorialmente, esse meu vetor momento resultante, ele vai ser 0 em I, porque não tem ninguém ao longo do eixo X. Aí eu vou ter, ao longo de Y, 30 mais 30 mais 40, né? Então, vai ficar 100 J mais 50 K. E a unidade Newton metro. Certo? Mesma forma, se fosse pedido a norma desse momento resultante, o que é que a gente teria que fazer? Calcular aqui, ó, a raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Esse vetor momento resultante vai dar 100 vezes 100 mais 50 vezes 50. Raiz quadrada disso aqui, 111,8. Newton metro. Certo? Opa. 111,8 Newton metro. Certo? Dúvidas? Ângulos diretores, vamos lá. Se fosse pedido os ângulos diretores de cada um desses vetores, o que é que a gente teria que fazer? Quem seria aqui, pessoal? Está aqui cosseno. Vamos escrever aqui os ângulos diretores. Sim. Alfa, beta e gama. Para força, quem é o cosseno do ângulo alfa, pessoal? Seria 120 dividido por 238,3? Exatamente, certo? Então, mais 120 dividido pelo 238,3. Certo? Quem seria o cosseno de beta? Aí, meu cosseno de beta seria a componente em Y, que é menos 180, dividido por 238,3. Certo? E, por último, o cosseno de gama, que vai ser a componente em Z, que é menos 100, dividido por 238,3. Se eu tenho o cosseno, eu consigo calcular os ângulos diretores. Certo? Esses são os cossenos diretores da força. Certo? Guilherme, você está bem para repetir o quê? O cosseno diretor? A UFR. A força resultante, a norma ou o valor do FR? Certo. Vamos aqui, ó. O que é que eu fiz? Eu não tinha as três forças atuando lá no ponto A? Escrito vetorialmente, 120I positivo, menos 180J, menos 100K. Vetorialmente, é escrever as três, porque não tem ninguém para ser somado, só tem uma componente em I, uma em J e uma em K. Aí, como é que a gente calcula a norma do vetor força resultante? A norma de um vetor qualquer é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Ou seja, 120 ao quadrado, mais 180 ao quadrado, mais menos 100 ao quadrado. Dentro da raiz, resulta no 238,3. Ficou claro? A norma de qualquer vetor é sempre a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Tá certo? E se fosse pedido os ângulos diretores do vetor momento,
seriam os mesmos valores? Não. Certo? O raciocínio é o mesmo. Seria cosseno de alfa, beta e gama. Agora eu preciso mais espaço aqui, peraí. Só que no denominador, não seria mais o 283, né? Seria a resultante dos momentos, ou seja, 111,8. Então, eu tenho tanto para alfa, para beta e para gama, alguma parcela dividido por 111,8. Quem seriam essas parcelas? Em X não tem ninguém, né? Então é zero. Em Y, Y seria o mais 100 dividido pelo 111,8. E em Z, cosseno de gama, mais 50 dividido pelo 111,8. Certo? Aqui vai ser zero, não vai ter ninguém. Qual é o cuidado que vocês têm que lembrar na hora de calcular o cosseno diretor? É lembrar de carregar, na hora de levar o cosseno, o sinal da componente, certo? Menos 180 e menos 100 apareceram negativo nessa expressão. Ok? Dúvidas? Professor, não vai precisar que a gente desenhe os vetores resultantes, não, né? Depende da questão. Você fala no espaço? Sim, depois de calcular usando os diretores. Não, não precisa não. Desenhar ele no espaço, não. Certo? Quando eu peço só a indicação dos valores dos ângulos, já seria o suficiente. Não precisa desenhar ele, não. Show. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal, dessa questão em específico? Acho que não, né? Vamos, então, para a última questão. Está aqui os resultados, certo? Só para a gente comparar. 238, nosso deu 238,3. É aproximação, né? E 111,8. Ok? Último exemplo, pessoal. Esse exemplo 10 a gente fez na aula passada. O último exemplo é o exemplo 11. Certo? Esse exemplo aí não se trata bem de um exemplo de redução em um sistema de força. Certo? Esse exemplo aí é um exemplo de equilíbrio de corpo rígido, certo? É um assunto que a gente não viu ainda, mas que, para resolver ele, a gente utiliza os conceitos de momento que a gente já viu até então, certo? Então, o conceito de equilíbrio, pessoal, é bem simples. Veja só esse problema que trata. Tem aí uma placa uniforme de concreto, e essa placa tem um peso de 5.500 newtons. E ele pede para que a gente determine a força que vai estar atuando em cada um desses três cabos. Cabo TA, cabo TB e o cabo TC. De modo que a sustentação dessa placa ocorra de tal maneira que ela seja mantida o equilíbrio horizontal. O que é que significa, pessoal, esse equilíbrio horizontal? Significa dizer que quando ela estiver sendo içada, ela não vai girar em nenhum sentido. Ela está plana e ela vai permanecer plana durante o içamento. Tá certo? Exatamente. Ela vai ficar paralela ao plano XY. Certo? Pois bem, vamos lá para o pente. Pessoal, eu já representei aqui, ó, as forças TA, TB e TC. Elas são paralelas ao eixo Z. Certo? E eu tenho aqui embaixo a força de 5.500 newtons. Para a gente garantir o equilíbrio de qualquer estrutura, independente desse problema aqui, certo? O que é que garante o equilíbrio de um corpo rígido? O que garante o equilíbrio de um corpo rígido, se a gente pensar em termos de movimentação,
Qual é o movimento que um corpo rígido pode apresentar? Ele pode ter movimentos de translação, seria um deslocamento, e ele pode ter movimentos de rotação, giro. Quem provoca essa translação, esse deslocamento, são as forças. E quem provoca esse giro, ou essa rotação, são exatamente os momentos. Certo? Então, o que caiu, né, pessoal? Beleza, voltei. Acho que caiu na parte que eu tinha decomposto a força resultante, né? Eu tinha escrito que a força resultante igual a zero pode ser escrita em termos de Fx igual a zero, Fy igual a zero e Fz igual a zero. Correto? O mesmo vale para o momento. Dizer que o momento resultante é igual a zero é o mesmo que dizer que a resultante dos momentos em x é igual a zero, a resultante dos momentos em y é igual a zero e a resultante dos momentos em z também é igual a zero. Tá indo aí a apresentação, porque tá demorando um pouquinho. Tá certo? Se eu quero garantir que não vai ter nenhum deslocamento na estrutura, eu tenho que assumir que a força resultante em x é igual a zero, em y é igual a zero e em z é igual a zero. E para não ter rotação, o momento resultante em torno do eixo x é igual a zero. Então, vamos escrever aqui. R em x é igual a zero. MR em y é igual a zero. E o MR em torno do eixo z também é igual a zero. Mais uma vez, essas três equações aqui, elas resultam da condição do momento resultante. Tá certo? Beleza. Agora, pessoal, vejam o seguinte. Eu tenho aqui no meu problema a posição das forças TA, TB e TC. Vejam que ele deu as coordenadas, né? Coordenada em x e y do ponto A seria 0 e 0.
Coordenada em X do ponto B, vale quanto? 6. 6. E a coordenada em Y dele vai valer 9. Certo? Do mesmo modo, ponto C, coordenada em X do ponto C é 0 e a coordenada Y do ponto C é 6. Certo? Agora, em que ponto, pessoal, vai estar aplicada o peso dessa placa, que vale 5.500 newtons? No centro. No centro de gravidade ou no centro de massa da minha placa. Como o formato da minha placa é um retângulo, pessoal, onde é que está o centro de gravidade ou o centro de massa de um retângulo? No encontro das diagonais, né? Beleza, no meio, exatamente. Então, veja só. Eu vou fazer um outro desenho aqui embaixo, para facilitar a visualização. Mais uma vez, considere que a gente está aqui, ó, em cima do eixo Z, olhando para baixo, certo? O que é que a gente estaria vendo numa situação como essa? Eu estaria vendo aqui, ó, os eixos X e Y. E a minha placa, vou desenhar ela aqui, ela estaria aqui, ó. Vou até achurar ela aqui. De modo que essa dimensão aqui embaixo, ela vale 12 metros. E essa outra dimensão aqui ao lado vale 6 metros. E o centro de gravidade, pessoal, seria isso aqui, ó. O centro de gravidade está mais ou menos por aqui. Cujas coordenadas desse centro de gravidade, se eu traçar uma linha aqui, ó, vai ser metade de 12, ou seja, 6 metros. E se eu passar uma outra linha aqui, ó, vai ser metade do 6, que vale 3 metros. Certo? Todos conseguem visualizar e compreender essa posição do centro de gravidade? Beleza, que são exatamente os pontos de encontro ou o ponto de cruzamento das diagonais. Correto. Vamos agora, pessoal, montar as equações, tá certo? Vejam o seguinte, a gente tem 6 equações, né? Agora, pessoal, me diga uma coisa. Essa equação aqui de fx, ela vai servir de alguma coisa para a gente? Se a gente for montar para esse sistema o somatório das forças em x igual a 0, como é que vai ficar essa equação? Tem alguma força agindo ao longo do eixo x? Não tem, né? Todas as forças estão agindo ao longo do eixo z? Então, como todas as forças TA, TB, TC e a força peso atuam paralela ao eixo z, a única equação de forças que me interessa vai ser o somatório das forças em z. As outras duas, elas, para a gente, nesse problema, elas não servem de nada. Por quê? Porque se eu for montar essa equação, eu vou simplesmente encontrar que 0 é igual a 0. Já que eu não tenho nenhuma componente dessas forças agindo ao longo de x, nem agindo ao longo de y. Do mesmo modo, aplicando o mesmo raciocínio em termos de momento. Se todas as forças estão agindo ao longo do eixo z, essas forças, elas vão poder provocar momentos em torno dos outros dois eixos, né? Em torno de x e em torno de y. Mas ela jamais vai poder provocar momento em torno do eixo z. Ou seja, essa equação de mz, ela não interessa para a gente. Então, das 6 equações de equilíbrio, o que é que restou para a gente? Apenas 3. Se eu tenho 3 equações, eu consigo encontrar até 3 incógnitas, que é exatamente a quantidade de incógnitas que a gente tem aqui, né? TA, TB e TC. Tá certo?
Ficou claro por que essas 6 equações vão se reduzir a 3? Professor, explica o rolezinho do momento aí de novo, por favor. Vamos lá. Quando você tem um momento agindo em uma direção, ou paralelo a uma direção, como é o caso aqui do eixo Z, você jamais vai conseguir provocar momento em torno do eixo Z. Você pode, no máximo, provocar momento em torno dos outros 2 eixos. Para você ter momento em torno de Z, eu teria que ter alguma força ou alguma componente dessa força agindo ao longo do eixo X e agindo ao longo do eixo Y. Por conta da regra da mão direita. Se você pegar a mão direita e colocar o polegar ao longo do eixo Z, você vai ver que a sua força, que estaria representada agora pelos 4 dedos, teria que estar ou agindo ao longo do eixo X ou agindo ao longo do eixo Y. Não tem como os 4 dedos da sua mão direita, nem o polegar da mão direita, estarem apontando para o mesmo sentido, que seria o caso do eixo Z. Então, nem TA, nem TB, nem TC, nem a força de 5.500, que é a força peso, que atua paralela ao eixo Z, tem condições de provocar momento em torno do eixo Z. Então, essa equação para a gente, de momento em torno de Z, ela não serve para nada. Ficou claro? Ficou assim, obrigada. Por nada. Tá certo, pessoal? Então, vamos agora começar a escrever essas equações e substituir os valores nela. Tá bom? Primeira equação. Equação de forças, né? Fz tem que ser igual a 0. Pessoal, o sentido positivo do eixo Z não é para cima? Então, eu vou considerar aqui, na hora de efetuar esse somatório, que todas as forças que estiverem no sentido positivo do eixo Z, ou seja, para cima, vão entrar na minha equação com o sinal positivo. Então, vejam que essa equação vai ficar mais TA, mais TB, mais TC, menos a força peso, que é 5.500, né? Igual a 0. Ou, reescrevendo, TA mais TB mais TC igual a 5.500. Uma equação e 3 incógnitas. Só com essa equação não consigo achar ninguém. Certo? Vou partir agora para a montagem da segunda equação, que vai ser uma equação de momento, que diz que momento resultante em torno do eixo X tem que ser igual a 0. Sentido positivo do eixo X não está aqui saindo do quadro? Ou saindo da tela? Então, eu vou considerar como positivo todos os vetores de seta dupla, oriundos de momento, que estiverem apontando nessa direção, que é a direção positiva do meu eixo X. Certo? E aí a gente vai calcular, pessoal, o momento das 4 forças, TA, TB, TC, e o da força de 5.500, não em relação a um ponto, mas em relação a um eixo X. Por quê? Porque eu estou fazendo equilíbrio de rotação não em torno de ponto, mas em torno de um eixo. Certo? Então, analisando cada uma das forças separadamente. TA, pessoal, vai provocar algum momento em torno do eixo X? Não. Não. Exatamente. Por quê? Porque a reta suporte de TA passa pelo ponto A, que está contido em cima do eixo X. Então, ele não vai provocar momento. TC, em relação ao eixo X, vai provocar um momento? Vai. Pela regra da mão direita, o momento que TC provoca em relação ao eixo X vai apontar no sentido positivo ou negativo do eixo X? Aí vale, mais uma vez, a regra da mão direita. 4 dedos no sentido da força TC, ou seja, para cima, e vira a palma da mão para o eixo X. Quando você fizer um movimento,
veja que o polegar da mão direita vai estar apontando no sentido positivo do eixo X. Concorda? E o valor do momento de TC em relação a X vai ser o produto de TC vezes qual distância? Sentido positivo. E o valor dele? TC vezes 6 metros, exatamente. Certo? Então, a gente vai escrever aqui, ó, mais TC vezes 6. Certo? Próximo momento da força TB. TB em relação ao eixo X, pessoal, pela regra da mão direita, é o mesmo raciocínio de TC. Também vai apontar no sentido positivo do eixo X. Então, é um momento positivo e o valor dele é o produto de TB vezes a distância de 9 metros, que é 6 mais 3. Certo? Então, eu vou ter aqui mais TB vezes 6. Desculpa, vezes 9, perdão. Certo? E o último momento, que é o momento da força de 5.500, devido ao peso. Que a gente viu que vai estar aplicado no centro de gravidade, cuja distância até o eixo X é metade do lado maior da minha placa, ou seja, 6 metros. Então, o momento dessa força de 5.500 é 5.500 vezes 6. E se a gente aplicar a regra da mão direita aqui para os 5.500, 4 dedos apontando para baixo, na hora que você vira a palma da mão para o eixo X e rotaciona, veja que o polegar da mão direita vai apontar no sentido negativo do eixo X. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 5.500 vezes 6. Isso aqui igual a 0. Certo? Reescrevendo essa equação, a gente vai ter 6 TC mais 9 TB igual a 33.000. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro aí? Beleza. Vamos para a terceira equação. Certo? Terceira equação vai ser somatório de momentos em torno de y igual a 0. Porque ele está... A distância, vamos ver lá, a distância do peso. Veja, os 6 metros está medido em relação ao longo do eixo Y, né? E o 3 metros é ao longo de X. Se eu estou calculando o momento dessa força em relação a X, eu tenho que pegar a distância para chegar no eixo X, que é uma distância paralela a Y. Por isso que é 6 metros. Certo? Isso, beleza. Vamos lá. Terceira equação. Terceira equação é o momento resultante em Y igual a 0. Sentido positivo do eixo Y. Pelo vetor de seta dupla, está apontando para cá. Então, nesse sentido aqui, os momentos vão entrar na minha equação com o sinal positivo, certo? Vamos lá. Pessoal, TA vai provocar momento em torno do eixo Y? Não. Vai não, porque a reta suporte dele passa em cima do eixo Y, que é o ponto A. TC vai provocar momento em torno de Y? Não também. Também não, né? Porque o ponto C está localizado em cima do eixo Y. Então, só quem vai provocar momento em torno de Y
é TB e a força de 5.500. Tá certo? Então, vamos lá. TB, em relação ao eixo Y, pela regra da mão direita, vai provocar um momento que vale TB vezes 6. Certo? E esse momento vai rotacionar no sentido positivo ou negativo de Y? Negativo. Negativo, exatamente. Então, eu vou ter aqui, ó, menos TB vezes 6. No momento da força-peso de 5.500, se a gente usar a regra da mão direita, os 4 dedos para baixo, palma da mão voltada para Y, veja que o polegar da mão direita vai apontar no sentido positivo do eixo Y. Então, eu vou ter aqui, ó, mais 5.500 vezes a distância que vai ser quem? 3 metros, pessoal. Distância paralela a X para poder chegar no eixo Y. Certo? Então, vezes 3. Isso aqui tem que ser igual a 0. Certo? Reescrevendo essa equação, a gente vai ficar com 6TB igual a 16.500. Certo? Já quando passar para o outro lado, vai ficar todo mundo positivo. Dessa equação, a gente já consegue encontrar o valor do TB, né? TB vai ser 16.500 dividido por 6. 2.750 newtons. Certo? Substituo agora na segunda equação para poder encontrar o valor de TC. TC, pessoal, vai ser 33.000 menos 9TB, ou seja, menos 9 vezes 2.750. E esse resultado eu vou dividir por 6, que é o que está multiplicando ali TC. Isso aqui vai resultar em 1.350. Não, 1.375, perdão. Newtons. Certo? E por último, TA. TA vai ser 5.500 menos 2.750 menos 1.375. Se efetuar essa conta aí, 5.500 menos 2.750 menos 1.375. Resulta, coincidentemente, no mesmo 1.375 do TC. Certo? E está aí o cálculo das 3 forças de tração necessárias para que a placa seja içada e se mantenha plana. Tá certo? Situações como essa, pessoal, são mais comuns do que a gente imagina. Tá certo? Qualquer elemento que vá ser içado, ele tem que ser feito de tal modo que se evite ao máximo rotação. Tá certo? Tem uma série de vídeos no YouTube daquele programa do Discovery, né? Tem alguns episódios que mostram grandes navios, grandes aviões que vão ser transportados de um local para outro. E sempre tem uma situação de içamento como essa. Quando é um elemento muito grande, normalmente esse cabo, ele representa a ação de guindastes separados. Então, é como se tivesse 3 guindastes ali içando uma peça, ou içando uma estrutura. Para garantir que a gente não vai ter rotação, a gente tem que saber qual é a força exata que tem que estar sendo aplicada em cada cabo do guindaste para poder garantir esse equilíbrio. Tá certo? Dúvidas na resolução dessa questão? Professor,
Pois não. No caso, a gente deu sorte por, tipo, quando você estava fazendo somatório dos momentos em Y, um dos momentos ter caído em cima da reta suporte. Mas no caso, se isso não tivesse acontecido, a gente teria feito um sistema linear? Você, veja, a gente teria aqui, em qualquer caso, 3 equações, concorda? Que é o somatório em Z, momentos em X, momentos em Y. Então, se eu tenho 3 equações, eu consigo encontrar 3 incógnitas. A diferença é que, na primeira equação, apareceram 3 incógnitas, na segunda equação apareceram 2 incógnitas, e na terceira equação apareceu só uma incógnita. Então, a gente consegue, de cara, encontrar uma resposta já na terceira equação. Substituir a segunda, encontra a segunda incógnita. Substituir as outras duas na primeira, encontra a terceira incógnita. Mas eu poderia ter uma situação em que eu teria as 3 incógnitas aparecendo nas 3 equações. Como é que a gente resolve um problema que tem 3 equações e 3 incógnitas? Sistema. Sistemas 3x3. Obrigado, professor. Certo? Claro, dessa maneira, no exemplo, é mais fácil de fazer, né? Porque você não precisa efetivamente isolar uma variável, substituir na outra equação, enfim. Mas a maneira de resolver é a mesma. Tá certo? Professor, a gente teria como calcular em relação ao centro de massa ou só seria dificultar e perda de tempo? Porque a gente calcula em relação aos eixos, né? X, mas logo de início tinha passado pela minha cabeça que seria referente ao centro de massa. Eu fiquei com essa dúvida. Certo. Poderia ser feito também em relação ao centro de massa. Viu, Alice? Poderia. Só que se a gente fizer em relação ao centro de massa, o que é que vai mudar? Em termos das equações, não mudam, são as mesmas, certo? Mas na hora que eu for calcular o momento, por exemplo, em relação ao centro de massa, aí você teria que fazer o momento a partir daquela matriz. Aí eu tenho que calcular o vetor posição, que vai do ponto de aplicação de cada força em relação ao centro de massa. Tá certo? Na hora que você usar a matriz para cada uma dessas 3 forças, você teria... Por que você vai precisar usar a matriz? Porque o TA, em relação ao centro de massa, ele vai provocar um momento que não está contido ao longo do eixo X nem ao longo do eixo Y. Então, eu teria que usar a matriz para ele. O mesmo vai acontecer com o ponto B. O ponto B não está alinhado com o centro de massa. Então, se você pegar direto a distância do ponto B até o ponto que representa o centro de massa, veja, esse ponto B é como se ele estivesse aqui, ó. Vou fazer de outra cor aqui. O ponto B é como se estivesse aqui, ó. Então, se você fizer direto o cálculo dessa força vezes a distância, o momento estaria atuando aqui, ó. Inclinado em relação a X e inclinado em relação a Y. Aí, como é que você resolve isso aqui? Fazendo por matriz. Aí, teria que fazer 2 matrizes. Quando você faz em relação aos eixos X e Y, é algo equivalente, certo? Grosseiramente falando. Mas é algo equivalente quando a gente tem um problema plano e a gente tem uma força inclinada. A gente não decompõe essa força inclinada para calcular os momentos delas separados, porque as distâncias vão estar perpendiculares aos eixos? É o mesmo raciocínio. Tá certo? Sim, estou entendendo. Obrigada. Ou nada. Professor, repete, por favor, a explicação de não precisar usar o momento em relação ao eixo Z. Vamos lá. Veja só. Todas as forças estão alinhadas em relação ao eixo Z, certo? Quando a gente vai calcular o momento de uma força em relação a um ponto, a gente não usa a regra mão direita? Na regra mão direita, eu tenho os 4 dedos no sentido da força, a palma da mão voltada para um ponto, ou para um eixo, e o polegar da mão direita, ele representa o sentido de atuação do momento, certo? Se você colocar os 4 dedos ao longo, por exemplo, de TB, e aplicar a regra da mão direita para X e para Y, você vai ver que o polegar da mão direita ele só vai poder existir ou em torno de X ou em torno de Y.
Para eu ter um momento em torno de Z, o polegar da sua mão direita teria que estar apontando no sentido positivo de Z. Para que isso aconteça, veja que os 4 dedos da mão direita, que representam o sentido de atuação das forças, teria que estar ou alinhado com o eixo X ou alinhado com o eixo Y. E a gente não tem essa situação aí. Nenhuma das forças estão alinhadas com X nem com Y. Em outras palavras, se você tem uma força atuando numa direção, jamais essa força vai provocar momento em torno dessa direção. Pela regra da mão direita, não tem como você ter os 4 dedos e o polegar da mão direita apontando no mesmo sentido. Tá certo? É por isso que não tem momento em torno de Z. Entendi, professor. Professor, aí, apesar desse problema ele poder ser resolvido por corpos rígidos, Sim. é tipo como se ele fosse um momento em relação a eixo, né? Aí isso é assunto novo, no caso. Eu não lembro de outra questão que resolveu desse jeito. A única questão desse assunto que tem nos slides é essa. Isso aqui serve para resolver, por exemplo, um problema que tem lá na lista, que é o problema do avião. Que tem uma turbina que falha, ele pede para você localizar o centro de gravidade do avião. A maneira do avião, não, desculpa, o centro de gravidade das forças que estão atuando no avião. A maneira de resolver é igual a essa daqui. Aí o assunto que vai cair na prova é até esse só, né? Isso, até esse aqui. Ok. Certo? É, na verdade, pessoal, uma aplicação de redução do sistema de forças. Esse problema do equilíbrio, essas equações que a gente viu aqui, forças em X igual a 0, em Y igual a 0, em Z igual a 0, momento em X igual a 0, Y igual a 0 e Z igual a 0, essas equações aqui, pessoal, elas são chamadas de equações clássicas de equilíbrio. E elas vão ser usadas muito, muito, muito por quem for para a engenharia mecânica. Porque qualquer problema de resolução de estruturas, ele começa pelo cálculo das reações de apoio. E para calcular as reações de apoio, a gente só calcula utilizando essas equações. Certo? Vocês vão ver a aplicação disso comigo no cálculo de treliças e vão ver com o Daniel a aplicação disso aí no cálculo de vigas. A gente vai fazer cálculo de esforços internos nesses 2 elementos, treliças e vigas. Treliça comigo, viga com o Daniel. Para calcular esses esforços internos, a gente precisa primeiro calcular as reações de apoio. Para calcular a reação de apoio, precisa fazer uso dessas 3 equações. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, uma dúvida rapidinha, não em relação a isso, mas a prova só para ver se vai fazer mais alguma coisa. Mas as questões da prova vão estar muito acima do nível da lista ou não? Não, de maneira alguma. Certo? Quem já pagou comigo em outro semestre, ou se quiser conversar com quem já pagou comigo, sabe que eu não coloco questões em nível acima da lista. Mas eu também não coloco questões iguais à da lista. Tá certo? A lista é um balizador. Se você consegue resolver a lista, é de se esperar que você tenha sucesso na realização das questões das provas. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre a prova também para a gente acertar alguns pontos, tá? A gente fez aquela simulação na sexta-feira passada. Vocês viram como funciona para baixar os arquivos, né? Então, vai ser exatamente daquela maneira. Serão 2 questões. Cada questão vai estar cadastrada como uma atividade diferente e elas vão ser feitas em momentos separados, certo? Faz a primeira questão, tem o prazo e o tempo para resolver ela, eu vou explicar daqui a pouco. Quando terminar esse prazo, aí a gente dá um tempinho de uns 5 minutos e aí começa a segunda questão. Aí tem mais um prazo para resolver ela, tá certo? As questões, elas vão estar disponíveis para vocês baixarem
no Cigar um pouco antes do início da aula, tá certo? Por volta das 6 horas já vai estar disponível. Aí vocês viram que os arquivos têm senha, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui na sala, no Meet. Eu vou fornecer a senha e declarar iniciada a prova, certo? O tempo total que vocês vão ter para resolver cada uma das duas questões é de 40 minutos. E aí, quando eu falo tempo total, é o tempo de resolução, mais o tempo de envio da questão no Cigar. Então, o que é que eu recomendo que seja feito? Que seja destinado 30 minutos para a resolução da questão e os últimos 10 minutos para vocês conseguirem enviar pelo sistema. Tá certo? A prova está sendo dimensionada para cada questão ser resolvida dentro de um prazo de 30 minutos. Além desses 30 minutos, eu estou dando mais 10 para vocês enviarem pelo Cigarro. Só que eu não tenho como controlar e impedir que, ao passar os 30 minutos, alguém continue tentando resolver a questão. Se quiser continuar, eu não tenho como impedir. Agora, é por sua conta em risco você conseguir enviar a questão no Cigarro dentro do tempo limite, que é de 40 minutos. Assim que encerrar os 40 minutos, o Cigarro vai fechar e não vai mais receber nenhuma atividade. E eu não vou considerar atividades enviadas pelo e-mail, tá certo? Só vai ser consideradas atividades enviadas pelo sistema, pelo Cigarro. Finalizou a primeira atividade, a gente descansa um pouquinho, você levanta, vão tomar água, fazer qualquer coisa, 5 minutos depois, aí eu forneço a senha da segunda questão. E digo, começou agora, valeu o tempo da segunda questão. Com 30 minutos de questão, eu aviso aqui no Cigarro, pessoal, completou 30 minutos. Quem não terminou ainda, se prepare para gerar o arquivo e enviar pelo sistema. E aí, finalizou os 40 minutos, mais uma vez o Cigarro vai encerrar o envio. Tá certo? Todas essas informações que eu passei agora para vocês já vão estar no arquivo que eu vou colocar lá no Cigarro, mostrando passo a passo de como fazer para enviar, para baixar o arquivo e para resolver a prova. Tá certo? Alice, não fique nervosa nem em relação à questão do... Manda em PDF, viu? Manda o PDF. Com a webcam ligada, porque o meu estou usando pelo celular. Certo. Eu não vou exigir que fique a webcam ligada, não. Certo? Porque aí começa a dar problema de internet. Então, não vou. É aquela coisa, é da consciência de cada um. Não é a webcam ligada que vai me impedir, ou que vai impedir vocês de quererem fazer uma consulta, enfim. Né? Então, vai da consciência de cada um. Só lembrando, o que é que eu estou batendo e insistindo? É a questão do prazo, questão do tempo. Não extrapole o tempo, tá certo? Porque se passar o tempo, se o Cigarro já estiver fechado, eu não vou considerar provas enviadas por e-mail. Ah, professor, pode acontecer da internet cair bem na hora que eu for enviar. Pode. Infelizmente, isso pode acontecer e é algo que todos nós estamos susceptíveis, dado esse retorno remoto como a universidade resolveu fazer. Agora, é justamente para que vocês não sejam completamente prejudicados numa situação como essa, que a prova está sendo dividida em 4 tarefas, que são 4 questões independentes, aplicadas em 2 dias diferentes. Porque imagine só que fosse uma prova única, um único documento com 4 questões, e na hora que vocês fossem enviar, a internet caísse. Ia perder a prova toda. Se isso acontecer com alguma das questões, vocês vão perder uma questão. Mas ainda tem as outras 3 para tentar recuperar. Se acontecer isso aí com as 4 questões, aí realmente é muita falta de sorte. Tá certo? Só para deixar claro que a razão da gente fazer a prova separadas por questões em instantes diferentes e em dias diferentes é justamente para minimizar a possibilidade de ocorrência desse problema. Tá certo? Deixa eu ver aqui que tem um monte de mensagem no chat. Professor, o senhor nesse remoto ser binário ou o senhor está feliz, professor?
A prova é subjetiva, né? Subjetiva, aí depende do que está feito. Normalmente não é binário, não. Binário é quando eu faço o objetivo. Tipo de prova. A questão só será considerada sempre resolvida? Não. Tem o raciocínio, né? Agora sim, existem passos de cada questão que vocês precisam chegar. Chegou em tal passo, tem uma pontuação. Chegou no outro passo mais à frente, tem outra pontuação. E assim vai. Então, é porque eu estou pensando no seguinte, no caso de, sei lá, eu respondi 80% da questão, eu quero me garantir que chegue próximo dos 30 minutos. Sim. Para não correr o risco de não concluir ela nos 40, digamos, eu mando, já preparo 80% está respondido, entendeu? Para caso não complete, enviar. Agora, veja só, tem dois problemas aí, tá? É claro que eu sei que 80% que você está falando é um número abstrato, né? É só um exemplo, né? Mas depende se a resolução está correta e se o passo que você chegou representa realmente 80% da questão. Mas baseado nisso aí que você falou, eu me lembrei de uma outra coisa. Eu vou permitir que seja feito mais de um envio, tá certo? E não apenas um único envio. Então, se você está na dúvida, deu os 30 minutos, tira a foto e envia. E se quiser continuar tentando para terminar e conseguir concluir dentro dos 40 minutos, você pode enviar novamente. Dessa maneira, você garante alguma coisa, né? E ainda tenta concluir dentro do prazo. Certo? As questões da prova são no nível da luta. Isso. Amanda, desculpa, não cortou o áudio. Sim, fica valendo o último envio, certo? Aí isso precisa ficar claro, tá, pessoal? Para também não gerar confusão. Porque o cigarro, ele sobrepõe. Então, se por acaso você enviar um arquivo que a resposta estava correta, aí você resolveu mudar e enviou o segundo, e depois que enviou descobriu que estava errado, infelizmente só vale o último. Nem aparece para mim os dois. Só aparece o último, tá certo? Então, muito cuidado na hora que for enviar dois arquivos. Por enviar duas vezes, que o senhor falou da oportunidade de enviar de novo. Se enviar duas vezes... O senhor comentou sobre enviar duas vezes, alguma coisa assim? Isso. Eu disse o seguinte, quando a gente cadastra uma tarefa, a gente marca lá se é permitido apenas um único envio ou mais de um envio. Então, digamos que você fez a questão, resolveu ela. Aí você tirou a foto e mandou via PDF lá pelo cigarro. Aí você ainda ficou na dúvida se a questão estava certa ou não. Aí continuou fazendo e descobriu que errou alguma coisa, quer mandar de novo. Aí você pode mandar de novo. Entendeu? Você pode fazer mais de um envio para a mesma questão. Só que o que vale é o último. Na hora que você faz um segundo envio, o cigarro sobrepõe o arquivo. Tá certo? Rapaz, vocês falam de cigarro porque vocês não conheceram o sistema que veio antes do cigarro, que chamava pontuar. Pontuar era um sistema que ele só funcionava dentro da UFRN. Não funcionava fora. Então, por exemplo, as matrículas, elas eram cadastradas no pontuar, mas elas precisavam ser feitas pessoalmente. Então, todo esse semestre, todos os alunos precisavam ir para uma sala, preencher uma ficha, e depois levar essa ficha preenchida com a assinatura do coordenador para a secretaria digitar no pontuar. Agora, vocês imaginem isso aí acontecendo em CIT, com mais de 3.000 alunos. Peraí, Flávio, que eu não li essa pergunta, não. Sim, a prensa de hoje. Acabou que... Pode escrever aqui no chat agora, tá certo? Escreva o nome agora no chat. Professor, na prova serão abordados todos os assuntos? Vamos lá. Quais foram os assuntos mais importantes que foram vistos antes da paralisação e que foram retomados de maneira rápida naquela revisão? Equilíbrio.
Certo? Tanto equilíbrio no plano, como equilíbrio no espaço. Depois da retomada, o que é que a gente viu de importante? Momento, binário e redução de um sistema de força. São 5 assuntos. Desses 5 assuntos vão sair 4 questões. Certo? Professor, eu tenho como ter presença dos vídeos. Amanda, quando acontecer isso, manda um e-mail para mim, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Ainda não sei, Wallace. Não fiz as questões ainda não.